É um prazer receber você aqui, mais um Devocional 2024. A cada meditação, estamos nos aprofundando não em ideologias humanas, achismos, opiniões ou discussões que não levam a lugar algum. Estamos aqui nos aprofundando nas verdades sagradas, a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, estamos neste devocional. Desta vez, Deuteronômio 7, 8 e 9. E o que me chamou a atenção foram estes pontos. A quem Deus escolhe? Não esqueça. E por que eram 2 tábuas e não uma? Se você ainda não está no canal aqui no Instagram que eu preparei, o canal Você é Especial para Deus, eu vou deixar no story para que você possa clicar e entrar no meu canal. Você é Especial para Deus, o canal de transmissão aqui do nosso Instagram. E também no nosso YouTube, André Cageu Oficial. Você vai acompanhar 3 vídeos semanais que vão trazer para você profundidade de fé, entendimento e espiritualidade. No capítulo 7, no versículo 1, o que me chamou a atenção está dentro deste versículo que diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. O que me chamou a atenção? Quando ele diz, o Senhor teu Deus te introduzir. Ou seja, não sou eu, não é você, não somos nós. É Ele. A palavra de Deus diz que não é de quem corre e nem de quem quer, mas é daqueles que Deus tem misericórdia. Ou seja, por mais que tenhamos certas capacidades, certo potencial, por mais que você, eu, nós tenhamos uma condição ou até mesmo uma experiência, nunca se apoie nisso. Sempre lembre que é Deus quem introduziu os filhos de Israel na terra prometida. Não foram os filhos de Israel pelas suas próprias pernas. Aliás, os capítulos 7, 8 e 9, Deus ele fala muito sobre isso, sobre não se esquecer dele, sobre quando conquistar, não deixar subir para a cabeça. E isso tem sido o que tem acontecido nos dias de hoje com muitas pessoas. Vamos continuar. No versículo 2 ao 5, nós vemos Deus falando que não era para os filhos de Israel terem piedade das nações que eles iriam enfrentar. Como pode um Deus que é misericordioso, um Deus que é compaixão, um Deus que é compassivo, um Deus que é tardio em irar-se, um Deus que é misericordioso, ele dizer que não era para que os filhos de Israel tivessem piedade. Sabe por quê? Porque a gente consegue enxergar o quão perverso era este povo. As nações que foram completamente exterminadas, elas fizeram o cálice da ira de Deus, da cólera de Deus, transbordar. Tanto que Deus ele fala isso para Abraão, lá em Gênesis, quando ele diz que faria este
os seus filhos, os descendentes de Abraão, voltar a esta terra depois que essa oportunidade, essa chance fosse constantemente dada e eles rejeitariam. Então, nós vemos claramente que Deus tem misericórdia, Deus é misericordioso, mas também Deus é justo. Ele é justo. Então, os filhos de Israel, eles foram um instrumento na mão de Deus para cumprir um juízo, na ocasião, contra os cananeus, a terra de Canaã. No versículo 7, do capítulo 7, ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha que interessante. Deus escolheu este povo, os filhos de Israel, não porque eles eram os bambambam, não porque eles eram os poderosos, os fortes, os mais capazes. Eles foram escolhidos porque eles eram os menores, porque eles eram um povo desprezado. Tá vendo como que Deus, ele seleciona os seus? O escolhido de Deus é aquele que se apoia não em si mesmo, mas ele se apoia naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E Deus faz essa escolha exatamente para envergonhar, confundir aqueles que são ou que se acham. Então, louvado seja Deus por ele ter me escolhido. Louvado seja Deus por ele ter escolhido você, porque você é especial para Deus. No capítulo 7 ainda, no versículo 12, Deus dá aqui a dica para a bênção. Qual era a condição que gerava a bênção? Ele diz: será, pois, que se, essa era a condição, esse se, ouvindo estes juízos e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Esse era o segredo que gerava a bênção. O se, ou seja, era condicionada. Se vocês me obedecem, eu cumpro sobre vocês. Se você não me obedece, eu não tenho como cumprir sobre vocês a bênção. No versículo 17 ao versículo 19, Deus, ele mostra que não é, novamente, pela capacidade humana, embora você tenha que crer em si mesmo, mas sobretudo em Deus, mas é porque Deus é grande. Ele diz: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, as quais temeis. Deus mostrando claramente que nós devemos nos lembrar de seu poder, de sua grandeza, de sua majestade, de sua soberania. Colocar os nossos olhos nisso e não naquilo que nós estamos enfrentando ou que nós enfrentaremos. Talvez o seu inimigo
ou a sua batalha, ou a sua luta, ela é gigantesca. Mas diante deste Deus, ela é menor do que uma pulga. Você crê nisso? Então se apegue nisso. No versículo 2, aliás, versículo 22, Deus novamente fala que ele não iria remover os inimigos e destruí-los de diante do povo de uma só vez, mas pouco a pouco. Aí você então entende que você não deve ser uma pessoa ansiosa, mas que a vitória ela vem pouco a pouco. Não vem tudo de uma vez. Se você, por exemplo, for num restaurante e quiser comer a entrada, quiser comer o prato principal, o primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa, tudo de uma vez só, você já deve pensar como que você vai sair de dentro do restaurante, né? Por isso que tudo tem a sua vez, pouco a pouco. Até para Deus te amadurecer e Deus fazer com que você entenda de onde estão vindo as suas vitórias. No capítulo 8, do versículo 2 ao 5, Deus ele mostra quem nós somos. Como que ele mostra? Ele mostra através das lutas, das provas. Ele disse isso quando ele afirma o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus, ele foi em cada situação cuidando do seu povo e permitindo que eles passassem por aquelas situações para que eles se conhecessem, para que eles soubessem, na verdade, quem eles eram. As lutas e situações que passamos não é para Deus nos conhecer, porque Ele nos conhece, é para que nós nos conheçamos, para que você saiba de fato quem você é. No versículo 10 ao 20, ele nos ensina que devemos sempre louvar, até mesmo quando tivermos as vitórias ou nas derrotas. E quando tivermos as vitórias, nós temos que sempre nos lembrar dele. Não esqueça de Deus depois das tuas vitórias, porque tem gente que depois que conquista, sobe para a cabeça, aí a pessoa esquece de Deus. Do capítulo 4 ao versículo 6 do capítulo 9, Deus novamente mostra que não foi você, não fui eu, não foram os filhos de Israel, foi Ele. Tudo vem dele, é para Ele, é dele, por Ele. No capítulo 9, o versículo 6, ele fala sobre a dura cerviz. É uma expressão idiomática usada por fazendeiros em referência aos bois e cavalos que só eram guiados se puxasse as suas rédeas. Por isso nós não devemos ter dura cerviz, quer dizer, sermos resistentes. Devemos nos quebrantar perante Deus. E para terminar, por que eram 2 tábuas e não uma? Do 10 e também no 17 mostra isso. Porque uma ficava com o governante estrangeiro e a outra com o servo, obrigado a obedecer este governante. Ficava-se uma em cada templo do Deus de cada parte. Como Deus era o Deus das 2 partes no tratado, as 2 ficavam na arca, como diz em Deuteronômio 10:8 e 31:9. Quando foram quebradas, era o tratado sendo quebrado, porque eles não quiseram se submeter. Lembre disso. Amanhã estaremos de volta com todos vocês.